Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre, Deus. Deus, Tu és eterno, Tu és poderoso, Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Senhor. Senhor, obrigado por permitir que possamos fazer esse culto para Ti, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade. Te agradecemos pela Tua misericórdia conosco, Pai amado. Te agradecemos por mais um dia de vida, Pai amado. E por essa oportunidade, Senhor, de levar o Teu Evangelho pela internet, Senhor. Senhor, te pedimos, Senhor, que mais e mais pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que mais e mais pessoas tenham em Ti o único Deus da vida delas, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse devocional que vamos fazer agora, Pai amado. Pedimos, Pai, nos dê compreensão, sabedoria, Pai amado, de tudo que vamos ler aqui agora, Pai. E que possamos, Senhor, praticar em nosso dia a dia, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, vamos... E o devocional de hoje é referente a Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Nós vamos ler do 35 ao 45, ok? Que diz assim a palavra do Senhor: a ressurreição do corpo. Uma introdução dessa parte do capítulo 15 diz assim: os gregos criam na imortalidade da alma. Para eles, a ressurreição do corpo era um absurdo. Como pode um ser espiritual, imortal, ter um corpo físico? Paulo mostra que ao ressuscitar, a pessoa terá um corpo espiritual. Versículo 44. Isto é, um corpo próprio para a existência espiritual e eterna. E os que não tiverem morrido quando Cristo vier, terão seus corpos físicos transformados em corpos espirituais. Referência versículos 51 e 52. E versículo 38 diz assim: mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente. Talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer. E não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro, e os peixes ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes, e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho.
a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existisse um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual, porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Amém. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre o versículo 45 de 1 Coríntios, capítulo 15. Jesus é o cabeça máximo de seus eleitos. Como em Adão, todo herdeiro da carne e sangue tem participação pessoal, porque ele é o cabeça da aliança e o representante da raça, que era considerada sob a lei das obras. Da mesma forma, sob a lei da graça, toda alma redimida é uma com o Senhor do céu, visto que ele é o segundo Adão. O fiador e substituto dos eleitos na nova aliança de amor. O apóstolo Paulo declara que Levi estava nos lombos de Abraão, quando Melquisedeque o encontrou. É uma verdade certa que o cristão estava nos lombos de Jesus Cristo, o mediador, quando antes da fundação do mundo, os arranjos da aliança da graça foram decretados, ratificados e garantidos para sempre. Portanto, o que quer que Cristo tenha feito, ele lavrou para todo o corpo de sua igreja. Fomos crucificados nele e sepultados com ele. Referência: Colossenses capítulo 2, versículos 10 a 13. E para que seja ainda mais maravilhoso, ressuscitamos com ele, e inclusive ascendemos com ele para assentarmos nos lugares celestiais. Amém. Referência: Efésios capítulo 2, versículo 6. Assim então, a igreja cumpriu a lei e foi aceita no amado. Aleluia. É assim, portanto, que ela é estimada com complacência por Jeová, pois ele a vê em Jesus e não a considera separada daquele que é o cabeça da aliança. Como o Redentor ungido de Israel, Cristo Jesus não possui nada distinto de sua igreja. Mas tudo o que tem ele, mantém para ela. A justiça de Adão era nossa, enquanto ele a manteve, e seu pecado passou para ser nosso no momento em que ele o cometeu. E da mesma forma,
tudo o que é e da mesma forma, tudo o que o segundo Adão é ou faz é nosso, assim como é dele, visto que ele é nosso representante. Aqui está o fundamento da aliança da graça. Este sistema de representação e substituição foi o que levou Justino, o mártir. Nasceu em Samaria por volta do ano 100 depois de Cristo. Foi decapitado em 165 depois de Cristo. Aclamar: ó bendita mudança, ó doce permuta. Este é o princípio fundamental do Evangelho de nossa salvação e deve ser recebido com forte fé e alegria extasiante. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 60. Derrota e vitória. Uma introdução desse salmo diz assim: súplica, referência à introdução do Salmo 3, versículo 1. Súplica do povo de Israel. Os israelitas haviam sido vencidos pelos inimigos, talvez os edomitas, versículo 9. E põe em Deus a culpa da derrota. Primeiro, a salvação do povo, versículos 1 a 4. Segundo, a oração pedindo ajuda, versículo 5. Terceiro, Deus responde, versículos 6 a 8. E quarto, queixa e novo pedido de ajuda, versículos 9 a 12. E o Salmos inicia assim: hino de Davi para ensino, ao regente do coro, com a melodia de O Lírio do Testemunho. Escrito por Davi quando lutava contra os sírios da Mesopotâmia e de Zoba, e quando Joabe voltou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sul. E o versículo 1 inicia assim: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos derrotaste. Estavas irado conosco, mas agora volta para nós. Fizeste a terra tremer e se abrir. Agora fecha as suas brechas, pois ela está se desfazendo. Fizeste o teu povo passar por muitas aflições. Tu nos deste vinho para beber, e por isso andamos por aí, e por isso andamos por aí às tontas. Levantaste uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. Salva-nos com o teu poder, responde à nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, e Manassés também. Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe será a minha bacia de lavar,
e eu jogarei as minhas sandálias sobre Édom, como um sinal de que esse país é meu. Será que os filisteus pensaram que iriam cantar as suas vitórias sobre mim? Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Édom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 60. Salmo 60. Referência. Título hebraico. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 3 a 14, e 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 3 a 12. Zoba, um reino que ficava ao norte de Damasco. Vale do Sal, não se sabe onde ficava. Salmo 60, versículo 1. Rejeitaste e derrotaste. A queixa no versículo 1 ao 3 é resultado da convicção de que Deus havia abandonado o seu povo. Versículo 10 do Salmo 60, Salmo 44, versículos 9 a 12. Salmo 60, versículo 2. A terra. Israel, a terra prometida. Salmo 60, versículo 3. Vinho. Uma figura de linguagem sobre a ira de Deus. Referências. Salmo 75, versículo 8. Isaías, capítulo 51, versículo 21 a 23. Jeremias, capítulo 25, versículos 15 a 16. Ezequiel, capítulo 23, capítulo 23, versículos 31 a 34. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. E Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Salmo 60, versículo 5. Salva-nos. O trecho que vai do versículo 5 ao versículo 2 aparece também em Salmos, Salmos 108, versículos de 6 a 13. Salmo 60, versículo 6. No seu templo. Outra tradução possível. Na sua santidade. Siquém, cidade antiga situada a uns 60 quilômetros ao norte de Jerusalém. Referência. Gênesis capítulo 12, versículo 6. Vale de Sucote, situada a leste do Rio Jordão. Salmo 60, versículo 7. Gileade e Manassés, regiões que ficavam a leste do Rio Jordão. Efraim ficava a oeste do Rio Jordão, no norte da terra de Israel. Meu cetro, referência. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Salmo 60, versículo 8. Moabe, Edom,
os filisteus. Esses são antigos inimigos do povo de Israel. Moabe, desculpa, gente. Moabe ficava a leste do Mar Morto, Édom ao sul de Judá, e os filisteus moravam no litoral do Mar Mediterrâneo. Moabe, minha bacia de lavar. Moabe é reduzido à posição de escravo, sendo comparado à bacia em que, ao voltar da batalha, os pés do guerreiro vitorioso eram lavados pelos prisioneiros de guerra. Salmo 60, versículo 9. Referência provável ao rei. Cidade protegida por muralhas. Provavelmente Sela, a capital de Édom. E por fim, Salmo 60, versículo 11. Auxílio de seres humanos. Referências. Salmo 33, versículo 17. E Salmo 146, versículo 3. E é isso, gente. Salmos de número 60. Que Deus os abençoe.